heresia, porque está escrito muito, né? A Bíblia fala muito sobre a questão da heresia, para a gente não fundamentar a nossa fé em heresias. E esses profetas normalmente criam heresias porque falta palavra. Porque o que desperta a fé da pessoa é a palavra. Está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Normalmente, quando falta a palavra, esses profetas eles querem estimular as pessoas a usarem algum tipo de objeto. Eles fundamentam a fé dessas pessoas em objetos, em crenças que não têm fundamento ou sustentabilidade bíblica. E quando falta o estudo da palavra, quando a pessoa não tem uma aproximação à palavra, isso acaba se tornando um pouco perigoso, porque a pessoa acaba acreditando mais na heresia do que na própria verdade. Gente, a palavra de Deus, ela é tudo. A gente não precisa de mais nada, só da palavra de Deus. Ela é o suficiente para mudar vidas. A palavra de Deus afirma: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a maior preocupação de Jesus, como está escrito lá em Lucas 18, no verso 8, no final do verso 8, que Jesus diz assim: quando porém o Filho do Homem vier, achará ele fé na terra? Olha a preocupação de Jesus. Ele está preocupado em quando ele vier, se ele vai encontrar as pessoas com fé, porque as pessoas estão fundamentando as suas crenças, a sua fé em heresias, em doutrinas que não têm base bíblica, e não estão fundamentando a sua crença na palavra, que é Jesus, que é Deus. Eu vou desenvolver mais esse assunto e eu gostaria que você ficasse comigo até o final. Vou parar o carro e eu gostaria que você pensasse, refletisse com respeito a isso que nós vamos falar aqui hoje. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, tá bom? Eu gostaria hoje de falar a respeito de doutrinas e de heresias que estão sendo criadas ao longo do tempo e que têm distorcido o Evangelho, o puro Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Eu queria, irmão e irmã, te encorajar a ler mais a Bíblia. A preguiça mental, ela é um grande perigo, porque ela pode fazer você ficar a cada dia mais longe do verdadeiro Evangelho. As pessoas conhecem mais os mitos da Bíblia do que a Bíblia em si. E isso é muito perigoso. Quando uma pessoa não conhece a Bíblia, ela corre o risco de acreditar em heresias. Por muito tempo, eu acreditei em heresias, em coisas que não tinham fundamento nem sustentabilidade bíblica. E isso é muito sério, gente. A Bíblia chega a dizer que se um tio for distorcido ou tirado de contexto da Bíblia, a gente vai dar conta no dia do juízo final. É muito sério. Há um grande juízo sendo aguardado para aqueles que distorcem a palavra de Deus. E uma coisa que eu queria deixar bem claro aqui para todos vocês, que eu não estou aqui apontando o dedo para A, B, C, D. Eu quero abrir os teus olhos espirituais, porque a gente conversa com as pessoas e é triste em ver as pessoas se apegando em mitos, em heresias, sem base bíblica, sem fundamento bíblico, sem sustentabilidade bíblica. É triste. A religiosidade está cegando o entendimento dos cristãos. Está cegando.
as pessoas acreditam mais em heresias do que no próprio Senhor Jesus Cristo. Uma vez eu recebi uma senhora na igreja, eu tinha acabado de chegar nessa igreja, fui mandado para essa igreja para pastorear nessa igreja, e fazia 2 dias que eu estava ali, eu estava preparando ali o salão antes de começar o culto, e uma senhora me procura e diz assim: pastor, não tem aí uma rosa para me levar para minha casa? Porque o bispo falou que Jesus é a rosa de Saron, e que se eu colocasse essa rosa na minha casa, todo mal seria atraído para essa rosa. E por muitos anos eu sempre combati esse tipo de heresia. Eu falei para ela assim: senhora, a senhora sabe que não tem nenhuma sustentabilidade bíblica dizendo que Jesus foi a rosa de Saron. Isso é um mito, isso é uma lenda, como é que eu posso dizer? É uma heresia. Falei para ela. Falei, isso é uma heresia, isso é uma mentira. A única passagem que tem na Bíblia falando da rosa de Saron é uma das passagens que Salomão está conversando com uma das suas esposas. Ele diz: eu sou como a rosa de Saron. E esse mito, essa lenda, essa heresia, né, vem sendo, sabe, chega da tristeza, gente, de ver as pessoas depositando a fé delas em objetos. Aí eu vejo muitos cristãos criticando o católico. Não, porque o católico deposita a fé dele naquele terço. Tá igual a muitos crentes depositando a fé em sal, em água, em rosa, em heresias. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: experiência não pode virar doutrina ou heresias. Quer ver um exemplo? Quando você lê Marcos capítulo 5, fala sobre a mulher hemorrágica. Ela tocou nas orlas do Senhor e foi curada. Eu posso afirmar que foi a orla de Jesus que curou ela? Não posso afirmar isso. A gente tem que entender todo o contexto. Por isso que a gente tem que ler a Bíblia e entender a Bíblia. A mulher, ela sofria com uma hemorragia há 12 anos. Ela sofria com esse fluxo de sangue. Ela sofreu por 12 anos. E uma mulher, quando sofria com esse tipo de doença, ela era excluída da sociedade. Ela não podia tocar em ninguém, ninguém podia tocar nela. Se alguém tocasse nela, a pessoa ficava impura até o entardecer, ou até mesmo dias. Então, se ela tocasse em alguém, ela corria o risco de ser apedrejada. Então, ela caminhou ali, a multidão apertava Jesus, e ela pensava consigo mesma. A Bíblia diz, se você ler lá, diz que ela já tinha gastado todo o recurso dela em médicos, em remédios. E ela pensava, e ela ouviu falar de Jesus, da fama de Jesus, e ela pensava consigo mesma: apenas tocarei nele e ficarei curado. Tocarei nas orlas dele e ficarei curado. Quando ela toca, por que ela não podia tocar nele? Por conta da lei que existia na época. Porque se ela tocasse, ela correria o risco de ser apedrejada. Então, com certeza, ela sabia que pessoas ali que estavam ali perto de Jesus conheciam ela, e ela não poderia correr esse risco. Então ela vai lá e segura nas orlas de Jesus. E Jesus falou assim: olha, de mim saiu poder. De mim saiu um poder muito grande. E ele pergunta para os discípulos perguntaram: mas mestre, como assim saiu poder? A multidão toda está te apertando. Mas Jesus falou assim: alguém me tocou diferente. E ele começa a procurar quem tocou nele. E essa mulher, morrendo de medo, se prostra ali diante dele, tremendo de medo, e diz: foi eu. E Jesus falou assim: a sua fé te salvou. Jesus não falou que saiu o poder das orlas. Jesus não falou que foi a orla que curou ela.
Você está entendendo? Foi a fé dela depositada em Jesus. Muitas pessoas estavam tocando em Jesus. Talvez pessoas que tinham doenças também. Mas por que aquelas outras pessoas não eram curadas? E essa mulher apenas tocou nas orlas e foi curada. Porque ela mentalizou a fé dela em Jesus aqui, ó, na mente. Não foi as orlas de Jesus. Foi a fé que ela materializou em Jesus. Jesus falou: de mim saiu poder. Tem gente querendo tirar milagres de heresias que foram criadas por homens. A gente tem que se atentar para isso, igreja. Isso é muito importante, é muito sério isso. Eu queria ler para você o que está escrito aqui em 2 Pedro capítulo 2, que diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Veja o que Pedro está falando. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, então, falsos profetas já existiam desde a época de Jesus. Também haverá falsos mestres entre vocês, eles introduzirão heresias. Heresias é ensinar, incentivar as pessoas a depositarem a fé em coisas que não têm fundamento bíblico, que não têm sustentabilidade bíblica. Veja também o que ele diz aqui: eles introduzirão heresia destruidora, chegando a renegar o soberano. E essa pessoa disse assim para mim: não, porque eu fui curada, pastor, pela água que eu tomei. Eu falei: o quê? Falei: para com esse tipo de heresia, senhora. Quem te curou foi a sua fé em Jesus. Foi a sua fé em Jesus. Olha o que a heresia está fazendo, gente. Olha o que a heresia está fazendo. Está afastando as pessoas do soberano. Isso é muito perigoso. Não tem base bíblica, não tem sustentabilidade bíblica. Gente, é uma coisa tão simples você materializar sua fé em Deus. Mas esses falsos profetas, eles querem fazer com que as pessoas dependam de uma muleta. De uma muleta para poderem andar. Tem que ter uma água, tem que ter uma rosa, tem que ter um sal, tem que ter um óleo, tem que ter isso, tem que ter aquilo outro. Só que a fé é simples. É você crer. É você crer. Essas pessoas aqui que você lê nos 4 primeiros evangelhos do Novo Testamento são pessoas que muitos delas não tinham as crenças que os judeus tinham no Deus Todo-Poderoso. Eram estrangeiros, pessoas que não conheciam a palavra, mas creram em Jesus. Creram. É crer no soberano, é crer no Senhor Jesus Cristo, é crer no Todo-Poderoso. E está escrito: eles introduzirão heresias destruidores, chegando a renegar o soberano. E não é o que as pessoas têm feito, renegando a Deus, colocando os méritos em cima de objetos, de coisas que foram criados por homens. Isso é muito triste, o que está acontecendo dentro das igrejas. E diz mais no verso 2: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. O caminho da verdade está sendo difamado, está sendo distorcido. Estão dificultando o caminho para chegar até Jesus. Dificultando, movidos por avareza. Movidos por quê? Avareza. Eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. É por isso que eu temo e tremo com respeito a esse tipo de coisa. Desde quando eu conheci a verdade,
Por muito tempo eu acreditei em heresias, em doutrinas estabelecidas por homens, por muito tempo, mas eu me arrependi disso tudo e falei, a partir daquele momento que a palavra de Deus entrou em mim como chama, eu falei, eu crerei em Jesus Cristo. Então eu abandonei todo tipo de heresia, todo tipo de doutrina que não tinha sustentabilidade bíblica, que eram impostas por homens através do medo. Então o medo causava religiosidade, fanatismo, insegurança. E diz assim, pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os no inferno, prendeu-os com corrente de escuridão, reservando-os para o juízo. E ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelos instintos e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem. Na sua destruição também hão de ser destruídos. Verso 13. Recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticam. Encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beom, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão, um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos, de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhe a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Irmão, irmã, muito cuidado para que você não seja enganado. Jesus falou, ouço o que eles falam, mas não pratico o que eles praticam. Vigie, irmão, para que você não venha se enganar, se tornar um religioso, se uma pessoa, sabe, que quer implantar em outras pessoas a sua religiosidade e enfiar religião de goela abaixo. Seja um pregador da justiça. Faça o que é certo, o que está na Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Para de ficar acreditando em fantasias, em heresias, entristecendo o soberano. Veja se aquilo que você acredita de fato tem base, sustentabilidade, fundamento bíblico. Porque mitos são tirados da Bíblia. Eles distorcem, pegam, por exemplo, a mulher hemorrágica. Eu vou pegar um pano aqui, vou distribuir esse pano e as pessoas serão curadas pelo pano. Não foi o pano que curou a mulher hemorrágica, daquele homem cego de nascença que está lá em João 9. Ele falou assim, vai lá no tanque e se lave, no tanque de Siloé. Não foi o cuspe que curou aquele homem. Não foi a água do tanque de Siloé. Então qualquer pessoa que for lá no tanque de Siloé vai ser curada com aquela água? Não. Foi a fé daquele homem em Jesus que fez com que ele fosse curado. Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? Ele falou assim, eu quero ver. Quero enxergar. Tá bom, gente? A preguiça mental tá deixando as pessoas
a cada dia mais dependente de heresias. Nada que não é claro nas Escrituras não podemos afirmar como doutrina, nada. Se uma coisa não é clara nas Escrituras, eu não posso pegar aquilo e fundamentar minha crença em cima daquilo. Criaram um versículo de tanto citar uma frase que não estava na Bíblia. Criam versículos, estão criando versículos de coisas que não estão na Bíblia. De tanto citarem frases, as pessoas acabam acreditando naquilo como se aquilo estivesse na Bíblia. Tome muito cuidado com isso. Experiência não pode virar uma doutrina. Cuidado com isso. Às vezes a pessoa teve uma experiência e ela pega aquilo como uma doutrina para si. E aquilo acaba se tornando uma doutrina. Experiência não pode virar doutrina. Tá bom? E eu quero terminar esse vídeo lendo para vocês um versículo. Está lá em Efésios 4,14. Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo. Tá bom? Fique com essa mensagem em seu coração. Minha esposa acabou de chegar aqui no carro, ela estava ali no mercado. E é isso, gente. Que a palavra de Deus, a verdadeira, ela faça parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Eu tenho certeza que a verdade, ela é libertadora. Como o próprio Senhor Jesus Cristo afirmou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. É a verdade que salva, é a verdade que guia a gente, é a verdade que nos liberta. Então, tenha a verdade em seu coração, tá bom? Forte abraço, até a nossa próxima mensagem. Até lá.